irmãs, a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Meu nome é Paulo. Faço parte do grupo de oração Sonda, da comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos hoje para refletir o Evangelho do dia de hoje é Marcos 1, de 12 a 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia preparando o Evangelho de Deus e dizendo, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra de hoje de Marcos 1, de 12 a 15, Jesus sendo levado, que a palavra fala que Jesus, o Espírito o levou para o deserto. O Espírito de Jesus foi levado para o deserto. Ele ficou no deserto durante esses 40 dias e vivia no meio. Depois que Jesus foi levado ao deserto, nesse tempo, o Satanás tentava Jesus constantemente. Vejam só, meus queridos irmãos, o Espírito o levou para o deserto para ser tentado. O próprio Deus foi tentado. Com a permissão do Espírito, com a permissão do próprio Deus. E Jesus passou esses 40 dias, 40 noites, sendo servido, sendo alimentação, protegido. E às vezes a gente fica se questionando, meu Deus, a minha vida está um caos total. Mas, meu irmão, até quando você se resistirá? Aqui foram 40 dias de fome, jejuando. A palavra fala que eu servia, mas o jejum deveria ser um jejum de determinada coisa, não de um banquete, mas esse tempo, água, alguma coisa mais que pudesse estar o nutrindo, que a palavra fala que os anjos o serviam. O tempo já se completou e o reino de Deus estava próximo, então Jesus precisava estar forte. Foi tentado por Satanás, viveu entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Então, meus queridos irmãos, a nossa caminhada, às vezes a gente pensa que está difícil demais, que a gente não consegue suportar. 40 dias passando por jejum. E às vezes um momentinho que a gente estiver passando por um momento de dificuldade, a gente já entra em desespero. E o próprio Deus, ele foi tentado. Aí nós podemos dizer, mas ele era Deus, mas ele estava na condição humana. E ele não se prevalecia da sua condição divina. Ele cumpria todos os requisitos, na situação humana. Quando ele foi para o deserto, ele não foi com privilégios. Ele recebeu, porque sendo filho de Deus, o Senhor estava sempre ali ao redor dele, como está ao nosso redor constantemente. No momento de dificuldade, o Senhor está contigo. Então, o Senhor, ele veio dizer para cada um de nós, e o inimigo, às vezes, ele está à espreita, querendo nos destruir. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso para nos proteger de todo mal. Então, quando você estiver sendo em situação difícil, nos momentos desfavoráveis a você, no momento de provação, dizendo melhor, clame ao Senhor que Ele estará, com certeza Ele estará do seu lado. Você pode não estar percebendo, mas Ele está aí do teu lado, te protegendo. Assim como os anjos estavam protegendo Jesus ali, para que Ele pudesse estar sendo nutrido as suas forças, que Deus também possa estar nutrindo a cada um de nós da força necessária que nós precisamos. Que Deus possa estar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.